Fala aí galera aqui, tudo bem com vocês? Meu nome é Max Feltrin e no vídeo de hoje nós vamos estar aprendendo a fazer o colar do milênio do anime Yu-Gi-Oh! Mas antes da gente começar com o nosso vídeo, eu queria pedir para você já se inscrever no canal se não é inscrito e já deixar o seu like para não esquecer depois, beleza? Porque assim vocês vão estar me ajudando a trazer novos conteúdos aqui pro canal no nosso Universo Geek. Agora sim, a gente pode retomar nosso vídeo. Toda a lista de materiais e desenhos para download vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. E agora sim, vamos ao tutorial. Bom pessoal, para a gente começar a fazer aqui o nosso colar do milênio, a gente vai estar pegando aqui uma daquelas varetas que a gente encontra em brinquedos de criança, que é vendido geralmente em feira. Geralmente aquelas vassouras de brinquedo, rodinho, ou até mesmo aqueles cavalos de madeira. O que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar pegando essa madeirinha aqui, e com a ajuda de uma régua a gente vai marcar ao longo dela algumas marcações de 2 centímetros. Mais ou menos aqui assim, certo? Que cada um desses gomos que a gente está fazendo aqui é para a gente poder fazer a parte da corrente do nosso colar do milênio, certo? Aí é só fazer todo o desenho em torno aqui da madeira e recortar utilizando aí um serrote ou uma cegueta. Vai ficar desse jeito aqui assim, certo? Não sei se vocês vão conseguir ver certinho a marcação, mas tem que estar 2 centímetros para cada um desses gomos aqui, ok? Já fiz aqui a marcação de uma das partes aqui do nosso gomo, da nossa madeirinha. E o que a gente vai estar fazendo aqui? A gente vai estar colocando aqui a madeira numa superfície rígida e a gente vai estar fazendo aqui o recorte. Eu vou estar utilizando aqui uma serra de arco, também conhecida como cegueta, e a gente vai estar recortando esse pedaço aqui. Se você for criança, por favor, peça ajuda a um adulto. Se você tem dificuldade ou não sabe mexer com essas ferramentas de corte ou não tem muita coordenação motora, peça ajuda, tá? Todo cuidado é pouco e é bem importante tomar esse tipo de cuidado, porque senão o ferimento pode ser bem zoado. Então, apoia numa superfície rígida, se for o caso, peça ajuda, segura bem firme e começa a cortar. Vai de boa, vai tranquilo, pra não dar erro aqui na parte do corte, beleza? E vai fazendo isso daqui, ó. Vai passando a serra e vai girando a madeira, desse jeito aqui assim. Assim, quando a gente for fazer o corte definitivo, a gente vai ter uma linha guia pra gente poder estar recortando depois. Vai ficar algo mais ou menos deste jeito aqui assim, certo? Não sei se estão conseguindo ver certinho, mas tem aqui uma linha de corte bem retinha, ok? Vai ficar desse jeito aqui assim, certo? Com um recorte de 2 centímetros cada um deles. Aí para fazer a união dessas peças aqui, a gente vai estar utilizando essa parada aqui, ó. A gente vai estar utilizando esses mini pitões, tá? Esses camaradas aqui a gente encontra geralmente em serralherias ou marcenarias, ou até mesmo em casa que vende parafuso, porcas e pregos, essas coisas. Ou até mesmo em loja de materiais de construção. Aqui eu comprei avulso, mas eles vendem geralmente pacotes com 100 unidades dessas daqui. E para cada um dos gomos ele vai estar utilizando 2 para cada lado, né? Um para cada lado. Então vai ficar um para cá e outro para cá, certo? Já vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer a parte de prender esses pitões um no outro, beleza? Para a gente poder prender aqui o pitão na nossa madeira, a gente vai estar colocando ele desse jeito aqui assim, com bastante força, certo? E vai estar dando uma leve girada, desse jeito aqui assim, só para ele poder começar a encaixar e fazer um pré-furo. Aí com a ajuda de uma chave de fenda, chave Phillips, a gente vai estar fazendo aqui uma alavanca, para que assim a gente possa estar fazendo esse trabalho aqui com um pouco mais de facilidade, né? Que não é todo mundo que consegue ter uma força legal aí para poder prender esse tipo de coisa na madeira. Eu, por exemplo, já até consigo fazer porque, né, ignorância total. Mas beleza. Aí o que a gente vai fazer? Com um alicate de bico, a gente vai estar pegando aqui, ó, essa parte aqui da nossa argola do pitão, vai estar segurando firme, certo? E vai estar abrindo ele deste jeito aqui assim, certo? E aí com outro bloquinho de madeira a gente vai estar encaixando ele aqui assim, certo? Para ficar pendurado. Vai pegar o alicate de novo, vai pressionar com bastante força, com cuidado, e vai colocar a parte do ferro no lugar. Aí assim vai seguir para todas as outras partes da nossa corrente, beleza? Depois que a gente prender tudo, o resultado vai ser este aqui, certo? Eu fiz aqui aproximadamente 14 elos de corrente, que deu o tamanho certinho aqui em volta do meu pescoço. Ainda mais com o pingente, ele vai ficar um pouco mais largo, então vai ficar perfeito aqui pro tamanho do meu pescoço. Caso o pescoço de vocês seja um pouco mais fino,
é ideal vocês fazerem em torno de 13 a 12 elos de madeira para poder fazer essa parte aí da corrente do colar do milênio. Caso o seu pescoço seja um pouco mais largo, provavelmente vocês vão ter que utilizar um pouco mais, talvez aí em torno de uns 16 ou 18 elos de madeira. Aí é só uma questão de fazer as medições. Agora chegou a parte da gente fazer o nosso pingente do milênio. Então a gente vai estar procedendo desse jeito aqui assim. Vou estar deixando aí para vocês 2 moldes correspondentes à parte do pingente do milênio, e a gente vai estar recortando ele e vai estar colocando ele em cima de um pedaço de papelão e impermeabilizar ele com uma fita crepe, um durex ou qualquer outra coisa que a gente possa estar utilizando para poder manter essa peça aqui nesse molde estável. Aí o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar enxertando aqui massa epox ou massa de biscuit nesse formato inteiro. Desse jeito aqui assim, a gente vai estar criando uma base plana para que a gente possa criar um tipo de fundo para o nosso pingente do milênio. Aí depois que a gente fizer essa parte aqui, a gente vai pegar o outro molde e a gente vai estar recortando desse jeito aqui assim, certo? Com a parte da íris e da pupila e essa borda aqui externa exposta. Desse jeito aqui assim, a gente vai estar fazendo aqui o enxerto da massa e fazer todo esse contorno aqui, certo? Os moldes eles são exatamente iguais, só que um deles a gente vai estar colocando ele pro lado oposto. Desse jeito aqui assim, a gente vai estar conseguindo fazer o nosso pingente do milênio deste jeito aqui assim. Eu fiz aqui em off porque é uma coisa que realmente demanda um pouco de tempo. Percebam que, não sei se vocês vão conseguir na verdade ver certinho, mas eu fiz aqui a sobreposição de camadas da massa epox para ter esse fundo aqui, para a gente poder pintar de preto depois, beleza? Aí enquanto isso aqui vai secando, a gente vai trabalhar com a parte do pedestal. Enquanto o pingente do milênio ele vai secando, nós vamos trabalhar com a parte do pedestal. Para fazer o pedestal, nós vamos estar recortando uma série de círculos e vamos empilhar um sobre o outro para poder fazer aquele padrão de escada. O resultado vai ficar algo parecido com isso daqui, certo? Aí aqui, esse círculo menor, ele é um pouco menor em relação ao círculo médio. Isso aqui é justamente para a gente poder encaixar o braço onde vai ser sustentado o nosso pingente do milênio. E o molde que corresponde a isso vai ser esse daqui. É bem parecido com o formato que a gente utilizou para poder fazer o nosso anel do milênio. Aí aqui nesse caso a gente vai estar recortando ele 2 vezes. Vai ficar algo parecido com isso daqui, certo? Lembrando que também é para utilizar papelão de dupla camada, tanto nos círculos quanto nessa parte aqui do braço do nosso pedestal. Aí é só a gente estar colando aqui com a cola de contato ou cola instantânea e vai ficar algo parecido com isso daqui, certo? Aí, depois disso, a gente vai passar para a parte da pintura do pedestal. A gente vai estar utilizando aqui o mesmo sistema de cores que a gente já utilizou, que no caso é o preto fosco, para fazer a parte de pintura superficial aqui do nosso pedestal, certo? Depois nós vamos passar aqui para um cinza grafite para poder dar um fundo bacana, certo? E junto com o cinza grafite, com a tinta tridimensional, ou tinta 3D ou alto relevo, nós vamos fazer uma mistura para fazer um cinza levemente mais claro, e assim a gente vai fazer o relevo de pedra. Depois que a tinta secar, nós vamos vir aqui com o nosso lápis grafite e vamos desenhar algumas ranhuras, marcando bem aqui um EVA, para que assim ele possa ter aquele padrão de pedra. Vai ficar algo parecido com isso daqui, certo? Com esse aspecto um pouco mais escuro, com os trincados aqui para simular o padrão de pedra, e a tinta alto relevo para dar um certo pequeno relevo levemente pontiagudo na parte aqui da nossa base. Agora é só esperar isso daqui secar um pouco mais, e assim prosseguir com a parte da pintura do nosso pingente do milênio e os gomos de madeira. Bom pessoal, para a gente poder fazer aqui a nossa pintura, a gente vai fazer o mesmo esquema que a gente já utilizou nos outros vídeos. A gente vai estar utilizando aqui o nosso amarelo ouro, certo? A gente vai estar utilizando aqui aproximadamente aí umas 3 ou 4 camadas de tinta para a gente poder atingir um resultado bacana aqui da nossa pintura. Depois que secar, a gente vai vir aqui com o nosso dourado solar. A gente vai utilizar aí aproximadamente de 2 a 3 camadas de tinta, mais ou menos. Depois que secar, a gente vai vir aqui com o nosso camarada, o verniz vitral, certo? Aqui no caso ele já tá bem no fim, eu preciso pegar um novo aí pra gente poder fazer as próximas relíquias, beleza? Então, eu vou fazer essa parte aqui da pintura em off e já volto com essa parte aqui já completa, beleza? Já terminei aqui de fazer a pintura do nosso amarelo ouro na nossa peça, certo? Eu utilizei aqui 3 camadas para poder atingir esse resultado. E agora a gente vai estar passando aqui para a nossa tinta metálica dourado solar, certo? Aí a gente vai estar utilizando aqui mais ou menos umas 2 ou 3 camadas de tinta para poder atingir o resultado que a gente quer. Aí pessoal, já terminei aqui de fazer a pintura com o nosso dourado solar. E uma pequena observação, caso vocês tenham feito essa peça aqui com massa epox, é interessante vocês estarem utilizando aí uma lixa para poder dar uma quebra na massa
e assim a tinta amarelo-ouro poder dar uma impregnada melhor aqui na nossa peça. Assim vai ficar mais fácil e vocês não vão ter que utilizar tantas camadas de amarelo-ouro para poder atingir o primeiro resultado. E também aqui já fiz até a parte da pintura com o preto fosco, eu utilizei aqui um pincel fino. Caso vocês não tenham aí um pincel fino, vocês podem estar utilizando aí um palito de churrasco, um palito de dente para poder fazer essa parte aqui. Eu fiz aqui um outro pingente do milênio para a gente poder colocar no nosso colar, porque foi o seguinte, quando eu estava passando o verniz vitral na outra peça, acabou caindo no chão e acabou quebrando tudo e... bom, acabei tendo que fazer uma outra peça aí para a gente poder concluir o nosso vídeo. E eu fiz aqui toda a parte de pintura, fiz aqui a parte do verniz vitral e também já fiz aqui o acabamento com fio encerado preto que a gente encontra em lojas de aviamento ou lojas de costura, que é basicamente um fio encerado que tem aquele padrão retorcido como eu já mostrei nos outros vídeos. Aí agora a gente só vai estar fazendo aqui a parte da montagem, beleza? Eu já terminei aqui de fazer a parte da pintura aqui dos gomos de madeira e a gente vai estar fazendo aqui da seguinte forma. Para fazer a pintura disso daqui, a gente vai estar fazendo o mesmo esquema que a gente utilizou para poder fazer a pintura no nosso pingente do milênio, certo? E é recomendado que vocês façam cada um desses gomos aqui separadamente e depois prende um no outro, certo? A gente vai estar fazendo aqui o mesmo esquema que a gente utilizou para poder prender cada um desses gomos aqui no nosso pingente, certo? Então a gente vai estar pegando aqui, certo? Vai estar encaixando dessa forma, ambos os lados. E aí com a ajuda de um alicate de bico, nós vamos estar segurando aqui firme, com bastante cuidado, para não machucar a mão aí, né? Se você for criança, peça ajuda a um adulto, até porque é ferramenta, né? E vai colocando o ferrinho no lugar, né? Essa parte aqui da argola do pitão no lugar, certo? Vai com calma, vai com cuidado, com bastante paciência, certo? E vai ficar algo parecido com isso daqui, certo? Aí, para poder prender o gomo das pontas um no outro, eu vou estar utilizando aqui 2 pitões presos numa daquelas presilhas de colar, certo? Eu acabei reciclando aqui de um colar velho que eu tinha e a gente vai estar apenas colocando um do lado do outro aqui assim certinho, né? Vai estar fazendo aqui o sistema de rosqueamento, né? Vai estar prendendo deste jeito e é só seguir com o mesmo esquema para o outro lado. Aí basicamente o nosso colar do milênio ele vai estar pronto, certo? Aí é só prender essa peça aqui uma na outra e está pronto, certo? Opa! Vai ficar algo parecido com isso daqui, certo? Depois de ter colocado aqui os nossos gomos de madeira no nosso colar do milênio, é só estar colocando a nossa base deste jeito aqui assim, estar encaixando desta forma e está pronto. E aí galera, voltei. E aí, o que vocês acharam aí do nosso colar do milênio? Super fácil, super tranquilo de fazer, não é verdade? Ainda mais com as ferramentas adequadas, fica tudo mais fácil para se fazer aí em casa. E ainda mais, ele é um colar extremamente leve, ainda mais sendo feito de madeira e com massa epóxi ou massa de biscuit, ele fica extremamente leve e também é bem confortável de usar ele no pescoço. Dá para até usar ele como um cosplay ou até mesmo para poder fazer uma exposição das peças que a gente está desenvolvendo aqui no canal. Sem falar também na questão da proporção dele, que para mim tá bem contundente em relação ao tamanho. Para mim tá um tamanho legal, mas acho que cada um pode vir a utilizar o molde de uma forma diferente ou até mesmo a quantidade de gomos de madeira. E lembrando também, uma pequena observação é que esses gomos de madeira aqui, a pintura deles é totalmente opcional. Vocês podem estar utilizando apenas com a cor da própria madeira mesmo, mas aí fica aí ao critério de cada um, certo? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então até o próximo vídeo. Tchau!